quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Amém. Repete assim comigo: a graça de Deus. Repete comigo bem forte: a graça de Deus me basta nesta noite. Se aceita aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve ao povo de Coríntios, na segunda carta do capítulo 12, Paulo ele compartilha uma experiência que ele teve com Deus, e que alguns nomearam essa experiência de a experiência mais extraordinária que Paulo já teve. Segunda carta que ele escreve, ele conta que ele foi levado em espírito, ele foi e teve uma visão em espírito, e nessa visão ele conta que ele foi levado lá no terceiro céu, no paraíso. E quando ele foi levado ao terceiro céu, ele ouve palavras inexprimíveis, que não era digno dele contar essas palavras. Então ele ouve palavras que ele não poderia contar, por conta que eram palavras que não chegou à mente do homem ainda. E ele escreve dizendo que, ele começa dizendo: olha, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi levado, foi arrebatado em espírito e foi levado ao terceiro céu. Porém, ele poderia muito bem dizer nesta carta que foi ele o homem que foi levado em espírito ao terceiro céu. Mas ele começa dizendo que ele conhece um homem que foi arrebatado em espírito e foi levado ao terceiro céu. Paulo ele conta em terceira pessoa aquilo que ele mesmo viveu. E quando Paulo ele começa escrevendo e ele conta em terceira pessoa, cria uma dúvida o porquê que Paulo não conta que foi ele que foi levado ao terceiro céu. E nos versículos à frente a gente aprende que Paulo não queria contar que foi ele que foi levado, para que ele não se exaltasse, para que as pessoas não achassem que Paulo era melhor que ninguém. Então Paulo evita dizer que foi ele que foi levado em espírito, para que ninguém pense que ele é grande, ou que ele pode fazer, ou que ele é merecedor de ter visto tudo que ele viu. É tanto que Paulo ele tem muito cuidado nessa hora, porque Paulo ele sabe que ele está escrevendo uma carta a uma igreja, a um povo, que o povo de Coríntios tinha um costume muito feio. E qual era esse costume? Eles aprovavam o seu ministério, eles acreditavam na felicidade do seu ministério só se em algum momento da sua vida você tivesse alguma visão extraordinária,
Então alguém que teve uma visão extraordinária e contou essa visão, Deus era com ele. Mas uma irmãzinha que talvez não sabe nem falar direito, mas que Deus fala na boca dela, se ela não tivesse nenhuma visão, Deus não era com ela. Então, o costume feio deles quererem dizer se Deus é ou se Deus não é com você. E aprende algo: ninguém pode decidir se Deus é ou se Deus não é com você. Meu Deus! Porque só sabe que Deus é com você, você mesmo. Aquilo que transparece, aquilo que é transparente em nós, que as pessoas veem, vai dizer se Deus é ou se Deus não é com a gente. Porque Deus não anda com qualquer um, e Deus nem é com qualquer um. E é por isso que Paulo começa a escrever: olha, vocês param com essa mania, porque não é porque ele não tem uma grande visão que Deus não é com ele. Eles tinham essa mania de olhar para o estereótipo da pessoa, e vamos dizer que chega um pregador bem bonito na igreja, com um terno caro, com um carro caro, com uma eloquência lá no alto, e quando ele estava ministrando a palavra, eles diziam: olha, Deus é com ele. Mas por que Deus é com ele? Ah não, porque ele está contando visões que ele teve. Mas uma irmãzinha que talvez senta lá no último banco, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar, não é rica, não tem dinheiro, não tem nada para chamar atenção, e ela não conta tudo aquilo que Deus mostrou para ela, eles acharam que Deus não era com ela. Aí Paulo está escrevendo dizendo assim: para de querer decidir se Deus é ou se Deus não é com ele. E a primeira palavra que eu vou liberar para a sua vida hoje é: ninguém pode decidir se Deus é ou se Deus não é com você. Nenhuma situação que você passa pode definir se Deus é ou se Deus não é com você. Sabe por quê, pastor? Porque as pessoas têm a mania de, só porque não tem nada lucrando na nossa vida, não tem nada dando certo, só porque a gente não está rico, não tem 3 carros, não só conta a bênção, as provas vêm, as pessoas acham que Deus não é com a gente. Mas eu vim dizer: Deus é com você e ninguém pode mudar isso. Eu vim dizer que Deus é com você e ninguém pode mudar isso. Nenhuma prova, nenhuma situação, nenhuma luta pode mudar, porque Deus é com você. E quem disse que Deus não é com você irá se arrepender, porque Deus vai mostrar